Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui e eu tenho o prazer de trazer hoje na Estante Viva do Sombras do Recife um livro e um quadrinho, certo? Sendo os dois sobre o mesmo assunto e sobre a mesma obra, então eu preciso mostrá-los juntos porque um complementa o outro. E eu acredito que quando você pega uma obra literária e traz ela para dentro da história em quadrinhos, você consegue transformar uma coisa que antes era só imaginação em algo mais palpável. Por isso que eu gosto de trabalhar com literatura e com histórias em quadrinhos. Então eu trouxe para vocês hoje o livro do Paulo Santos de Oliveira, A Noiva da Revolução, certo? O que acontece é que muita gente no Pernambuco, em Pernambuco, não só em Pernambuco, mas também no Brasil, desconhece a história de Pernambuco e das lutas libertárias, que nós chamamos de ciclo de lutas libertárias. A Revolução de 1817, ela faz parte desse ciclo, certo? Foi um período de 70 dias que Pernambuco conseguiu se tornar livre de Portugal. Então nós fomos praticamente um país durante 70 dias, né? E com nossas próprias leis, nós tínhamos a nossa bandeira, conseguimos arregimentar pessoas do Rio Grande do Norte, quase transformamos o Nordeste numa nação independente do Brasil e de Portugal, no caso de Portugal, né? Claro que uma coisa dessas iria trazer retaliação, né, do ponto de vista português, e realmente foi o que aconteceu. Nós tivemos o nosso porto foi fechado, nós ficamos num momento de complicação para conseguir alimentos, para conseguir até água mesmo, era muito complicado, porque os portugueses foram fechando o cerco e por fim essa revolução acabou. Mas durante esse período algumas coisas aconteceram bem interessantes, né? Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir Hamilton, a peça de Lin-Manuel Miranda, o musical da Broadway, viu que os Estados Unidos eles estavam conseguindo a liberdade deles mais ou menos concomitante com a Revolução Pernambucana de 1817. Então houve caso de gente daqui de Recife, inclusive uma rua muito famosa chamada Cruz Cabugá, ela é uma homenagem a essa pessoa que foi para os Estados Unidos e tentou comprar armas, né, para poder trazer, tanto trazer as armas para cá para a gente dar origem à nossa revolução pernambucana, como também havia até planos mirabolantes de trazer Napoleão Bonaparte. Sim, gente, Napoleão para Pernambuco. Então vocês imaginem Napoleão sendo resgatado na ilha de Elba, sendo trazido para Pernambuco. Justamente a gente não conseguiu, porque Napoleão foi transferido de uma ilha para outra. Eu não me engano se foi de Santa Helena para Elba, eu não estou bem lembrada, mas ele foi transferido nesse processo, e aí o Pernambuco não conseguiu trazer Napoleão para cá, né? Porque os ideais franceses da Revolução Francesa também inflamavam o coração das pessoas que gostavam da ideia de um Pernambuco livre. Cruz Cabugá foi para os Estados Unidos, ele ficou lá um tempo, até quando a Revolução assim foi abafada aqui em Pernambuco, ele continuou lá nos Estados Unidos, e dizem que ele estava lá junto com os pais, né, os pais da nação americana. Então você imagine que nosso Cruz Cabugá estava lá junto com o Alexandre Hamilton, junto com todos os pais da Revolução americana, né? Isso é bem interessante. Mas assim, voltando para o tema da Noiva da Revolução, esse livro ele é ambientado na época, justamente foi nos dias em que começaram a Revolução, nos dias do começo da Revolução. E o que o Paulo Santos de Oliveira fala, que é bem interessante, é usos e costumes da época que ele traz pra gente, as roupas, a gíria, né, como o pessoal falava, é bem interessante, porque ele resgatou bem a fundo isso. Eu não vou falar porque é um romance, né? Então, é um romance contado pela Teodora e pelo Domingos Martins, que são um casal. No caso, o Domingos Martins, ele foi o que praticamente liderou, junto com Leão Coroado e outras figuras da história da Revolução Pernambucana, o levante contra os poderes de Portugal, né? Ele conseguiu fazer, a partir de Recife, Pernambuco, e aí partiu para Bahia, Rio Grande do Norte e vários lugares. Ele fez essa revolução em poucos dias, né? Em poucos meses.
Inclusive tem uma história bem interessante que é a do bolo Souza Leão, que foi criado pela família Souza Leão na época, para justamente não usar nem farinha vinda de Portugal, nem nada de vinda de Portugal. Então eles começaram a fazer bolos com mandioca e esse bolo ficou famoso aqui, né, em Pernambuco. É um bolo pernambucano que tem a raiz 100% nessa luta contra Portugal. Também os padres do seminário de Olinda, eles foram muito importantes. Eles tinham um lugar onde eles armazenavam armas lá. Então imagine que os padres, também foi chamada a revolta dos padres, porque os padres trabalharam constantemente nisso, né? Entre eles Frei Caneca. E havia um lugar lá no seminário de Olinda onde eles guardavam essas armas para os revolucionários, para assim que eclodisse a revolução, essas armas serem entregues aos revolucionários. Eu acho essa história maravilhosa, deveria ter maior assim repercussão e divulgação dessa história no Brasil. Eu acho que poucas pessoas conhecem, né? E ninguém melhor do que o Paulo Santos para poder fazer uma compilação disso e criar um romance. É um romance, é romântico, é como a Revolução também foi, ela foi bastante romântica. E é incrível esse livro, gente. Eu não posso falar muito, como é um romance, a gente não pode contar spoilers, né? Então eu adquiri esse meu livro daqui, ele estava esgotado, eu adquiri na banca Guararapes, do meu querido Orlando Odin, né? Ele custou R$ 30 na época. Eu acredito que pela editora, deixa eu ver aqui qual é a editora, Centro Vivo de Recife. Essa minha edição, ela é de 2014, certo? Centro Vivo Recife. Projeto Pernambuco Libertário. Vocês podem tentar peloplibertario.org. Talvez vocês consigam adquirir mais ou menos nessa faixa, né, de valor. E esse livro é fantástico, assim. Eu lembro que quando ele foi lançado pela primeira vez, eu tive a oportunidade de falar com o Paulo lá na prefeitura. A gente estava tentando o mesmo projeto cultural dentro do Forte das Cinco Pontas. Ele estava lá esperando os resultados também. Aí eu conheci, eu não sabia nem, assim, na época eu não estava nem muito atrás da ideia, né? No caso, quando eu vi ele falando assim, foi que eu me interessei. E é muito legal. A partir do livro, a gente tem a história em quadrinhos, gente. Claro que eu vou ter os dois, né? Porque os dois são importantes, né? E essa história em quadrinhos, ela foi feita pela editora CEP, tá? Nos 200 anos da Revolução Pernambucana, ou seja, ela foi publicada em 2017. E os desenhos dela são maravilhosos. Vocês podem ver aqui que, da mesma forma que o autor, ele fez um texto primoroso no livro, o quadrinista também fez um trabalho primoroso na imagem. A melhor coisa é que essas duas obras, elas são oficiais, ou seja, o texto daqui é o roteiro desse daqui. Quem fez a parte do roteiro, quem fez todo o acompanhamento foi o Paulo Santos de Oliveira, e o artista é o Pedro Zenival. Eu tenho a honra e a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele é um artista genial, maravilhoso. Ele faz parte daquele ciclo dos quadrinistas pernambucanos da década de 70, né? E ele é uma pessoa incrível e trabalhou já com a editora VEC. Ele trabalhou com a editora De Arte, que são editoras de quadrinhos com terror, com faroeste. E o trabalho dele é primoroso, gente. Vocês podem ver aqui, deixa eu colocar mais perto da câmera. Vocês podem ver que o trabalho dele é primoroso no quadrinho e no texto, né? O texto ele foi pessoalmente revisado pelo Paulo Santos de Oliveira. Então não é um quadrinho que pega qualquer texto e coloca, porque não pode usar a obra original. Ele é um quadrinho 100% original, gente. E esse quadrinho, ele está à venda na livraria CEP, na editora CEP. Vocês conseguem comprá-lo por mais ou menos uns R$ 44. Acho que esse é o valor dele, R$ 40 a R$ 50 esse quadrinho. Ele é muito, assim, é grossinho. O trabalho do Pedro Zenival de pintura, ele me falou que foi pintura digital. Você pode ver que parece aquarela, é um trabalho muito... Eu até me enganou, achei que era aquarela, mas ele disse que não, que é pintura digital, mas é uma pintura digital primorosa, tá? E o trabalho dele, eu acredito que é nanquim também. É nanquim e pintura digital. Ele tem um trabalho maravilhoso, né? E aí vocês vão ver. Quem gosta de quadrinhos, leva o quadrinho. Quem gosta da literatura, leva a literatura. Eu que gosto dos dois, levo os dois, né? Eu terminei comprando os dois e foi uma grata surpresa pra mim.
E eu trouxe nessa análise de hoje, né, da Estante Viva, essas duas obras para apreciação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube e no IGTV, porque eu também tenho um IGTV e eu fico em um YouTube, né? E eu fico colocando os vídeos nas duas plataformas, tá, gente? Quem gostar do vídeo, por favor, me siga no Instagram do Sombras do Recife, ou me siga no YouTube, né, do canal da gente do Sombras do Recife, que cada pessoa que segue é uma coisa legal, é uma pessoa a mais. E assim, se você puder compartilhar e mostrar para os seus amigos os vídeos, eu vou ficar muito agradecida. E eu estou extremamente feliz de poder compartilhar com vocês uma parte da minha estante, né? Então, um beijo, fiquem bem e até a próxima!